oposição, uma CPI para apurar possíveis irregularidades na gestão dos Correios foi protocolada na Câmara dos Deputados. O Bruno Pinheiro traz mais informações. O deputado federal Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, apresentou um pedido de comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar a severa crise enfrentada pelos Correios. A estatal, que se tornou um dos principais fatores para o aumento do déficit das empresas públicas em 2024, registrou um rombo de 3,2 bilhões de reais no ano passado, conforme dados do Ministério da Gestão e Inovação. Esse resultado impacta diretamente 50% de déficit total de 6,3 bilhões de 20 estatais federais, sem incluir exceções orçamentárias. É importante notar que grandes empresas como a Petrobras e Banco do Brasil foram excluídas dessa conta. Em entrevista à Jovem Pan, Zé Trovão revelou que outros pedidos de CPI foram retirados em apoio ao seu requerimento. Nós apresentamos logo pela manhã o requerimento, inclusive foi um acordo que eu fiz junto ao nosso líder da oposição, Zucco, também com o delegado Paulo Bilinski de São Paulo, que também tinha um protocolo que ele ia fazer, e também com o nosso deputado do Rio de Janeiro, Carlos Jordi. Todos eles retiraram os seus protocolos para apoiar o meu protocolo, o meu requerimento dessa criação dessa CPI. Para a instalação de uma CPI, são necessárias 171 assinaturas e ainda a autorização do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota. Além disso, existe uma ordem de pedidos a serem seguidos, começando pelo mais antigo. Zé Trovão também ressaltou a situação que é crítica dos Correios e se encontram endividados, a ponto de comprometer a qualidade dos serviços oferecidos à população. A gente está vivendo um momento que o país está se afundando em dívidas. E o Correio, com 8 bilhões fechado o ano passado em endividamento, em rombos, a gente não pode continuar permitindo essas aberrações. Então a gente precisa entender aonde está o problema e é por isso essa CPI, para trazer todas as clarezas. Outros pedidos de CPI também foram apresentados à mesa diretora já em 2025. Dora Kramer, a gente relembra que já teve uma outra CPI dos Correios. Você também deve se lembrar, claro. Mas é aquela CPI dos Correios que acabou dando no mensalão, né? Que acabou dando, originou e virou, foi naquele âmbito lá em 2005, exatamente isso. Essa CPI dos Correios seria diferente, aquela disse respeito à corrupção e essa agora diz respeito ao desempenho das estatais, que um rombo fenomenal das estatais sendo capitaneado pelos Correios. E outro dia mesmo o governo aí sai em defesa dos Correios, vamos salvar os Correios, e nós até comentamos aqui como é uma empresa que já foi muito eficiente, mas ficou completamente defasada, principalmente em função da entrada de novas plataformas que fazem esses serviços de entrega e tal, mas o governo insiste nessa manutenção dos Correios e deve atuar, porque é um longo caminho entre o protocolo de uma CPI e a realização efetiva da CPI. Nesse meio tempo, o governo deve entrar em campo para ver se consegue que isso não seja instalado, porque CPI é instrumento de oposição. Agora, entre protocolar e realmente a CPI ter o desenrolar, aí já tem uma diferença, né, Kobayashi? Sim, até porque a CPI, como sendo comissão da casa, ela tem que seguir o regimento interno, ter proporcionalidade nos seus membros, né? E aí a gente vai ter também os parlamentares governistas defendendo ali os interesses do governo em uma eventual CPI. A gente se lembra, por exemplo, da CPI do MST, que foi protocolo da oposição, foi bandeira da oposição, a gente teve inclusive os líderes ali, relator, presidente da oposição, mas na composição o governo conseguiu, de alguma maneira, evitar que aquilo fosse um bom instrumento de fazer política. Na ocasião, com o apoio, inclusive, do presidente Arthur Lira, que ia ali diminuindo a importância, as semanas que a CPI poderia ou não ser realizadas, enfim. Ou seja, há um longo caminho pela frente. Em relação aos Correios,
Justamente porque lá atrás, a partir de uma CPI dos Correios, nasceu o que depois viria ser o processo do mensalão, ação penal 470 no STF, foi que dessa vez o presidente Lula escolheu alguém da sua primeira linha de confiança para presidir os Correios. O Fabiano é aquela cota presidencial, não é indicação de ninguém, é alguém que ele confia pessoalmente e por isso mesmo ele tem as costas quentes para permanecer no cargo, né? Qualquer outra pessoa provavelmente já estaria balançando nesta função. E aí, naturalmente, justamente porque o presidente tem esse interesse direto no cargo que é executado na presidência dos Correios, é que isso dificulta a vida da oposição, já que a vontade do executivo geralmente é repercutida lá nos corredores da Câmara dos Deputados.